E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. Hoje nós iremos estudar sobre o conceito de paradigma, segundo o filósofo da ciência Thomas Kuhn. O filósofo chamado Thomas Kuhn, ele desenvolve uma nova noção de paradigma para a ciência, no seu livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Paradigma, pessoal, significa um exemplo ou um modelo de algo, ou seja, um padrão a ser seguido. No caso das ciências, seria uma teoria científica padrão que todos os cientistas se utilizam para desenvolver as suas pesquisas. Portanto, para o filósofo, o paradigma é a visão de mundo que os cientistas assumem, levantando problemas e apresentando soluções exemplares para uma pesquisa, tomando como padrão algum modelo científico. Desse modo, a ciência somente progride pela tradição intelectual de seu próprio tempo. Em outras palavras, podemos dizer que a ciência se desenvolve tendo por base o modelo que já foi adotado por consenso pelos cientistas. O filósofo Thomas Kuhn defendeu então a ideia de que as novas teorias científicas surgem através daquilo que ele chamou de revoluções científicas. Ou seja, a transição entre uma teoria antiga que foi refutada e uma nova teoria que foi corroborada, aceita como verdadeira, ocorre quando uma teoria entra em crise. Quando uma teoria entra quando uma teoria entra em crise, surgindo assim a necessidade de um novo paradigma científico, que forneça instrumentos e cálculos mais eficazes para a formulação e resolução dos novos problemas que surgiram. Para desenvolver essa ideia, Thomas Kuhn apresenta três momentos distintos do desenvolvimento de um paradigma científico, começando pelo seu período pré-paradigmático, indo em direção àquilo que ele chamou de ciência normal e chegando finalmente ao momento de crise. Momento este que determina que determinada teoria científica encontra suas contradições e é alterada por uma teoria científica mais recente e mais coerente com a realidade. Vamos explicar melhor aqui cada um desses períodos, tá? No primeiro momento, aí o período pré-paradigmático, ou chamado também de um período imaturo, os problemas e questionamentos que se originaram aí no cotidiano começaram a trazer a necessidade de explicações que ainda não apresentaram um consenso. Ou seja, nesse momento ocorrem observações da realidade que ainda não foram muito bem definidas e que, portanto, desenvolvem uma curiosidade no cientista, que ainda não conseguiu definir muito bem sobre o que é ou o que causa aquele fenômeno que ele acabou de observar. Porém, depois de um certo período de desenvolvimento das observações, através de cálculos e experimentos realizados pelos cientistas, a teoria proposta ela se torna uma ciência normal. Ou seja, a teoria científica torna-se aí um paradigma, que é o período na qual se encontra um consenso alcançado pelos cientistas. E todo o trabalho científico nessa área passa a se desenvolver com base nesse paradigma, dirigindo então todas as pesquisas à resolução dos problemas que se apresentam naquele momento e acumulando assim as descobertas que são feitas, tendo por base a teoria científica que já foi desenvolvida neste meio, aceitando sem questionamentos essa teoria científica proposta. Porém, em um determinado momento, essa teoria científica paradigmática, ela começa a ser questionada.
entrando assim no terceiro momento, chamado aí de momento de crise. Porque agora a teoria científica paradigmática ela não consegue resolver mais uma série de anomalias acumuladas, apresentando contradições frente a essas novas descobertas realizadas. Até o momento em que as novas pesquisas desenvolvidas nessa área comecem a levar a alguma revolução científica, alterando assim o paradigma, né, da antiga teoria por um novo paradigma, voltando à fase da ciência normal e assim desenvolvendo uma nova ciência normal paradigmática. Um exemplo científico histórico que nós podemos citar aqui para exemplificar esses três momentos do desenvolvimento de um paradigma científico é a astronomia. Já que lá no início, os povos antigos, né, eles observavam o céu, mas não compreendiam muito bem o céu noturno. E este é o momento pré-paradigmático. Depois de um tempo, alguns cientistas antigos eles começaram então a desenvolver cálculos acerca do movimento dos astros, chegando então ao desenvolvimento do paradigma desenvolvido pelo cientista Ptolomeu, que apresentava então o geocentrismo, que mostrava a Terra no centro do universo e tendo todos os outros astros girando ao seu redor. E o geocentrismo ele foi aceito como uma ciência normal durante muito tempo. Porém, aí, depois de mais de 1000 anos, os cientistas Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, eles perceberam erros e contradições nesse modelo geocêntrico de Ptolomeu, colocando esse modelo ptolomaico em crise e propondo então uma nova teoria científica, a saber, o heliocentrismo, que apresentava o Sol no centro do nosso sistema planetário, demonstrando através aí de novos cálculos e novas experiências que o heliocentrismo se apresenta como uma teoria científica que está mais de acordo com a realidade, tornando agora o modelo heliocêntrico uma nova ciência normal. Agora, e quem nos garante que no futuro o modelo heliocêntrico também não seja posto em xeque, né, através de observações e cálculos que ainda não foram descobertos? Essa é uma das características mais fascinantes da ciência. A ideia de que nenhuma teoria científica é absoluta e que valerá para sempre. Por quê? Para que a ciência possa se desenvolver, o cientista ele deve partir do fato de que ele não sabe tudo e que, portanto, ele deve estar sempre aberto a essas novas ideias, desde que sejam apresentadas de forma coerente, lógica e condizente com a realidade.